Fala pessoal, eu sou Eric Figueiredo e nessa aula eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o Express, apresentar o Express a vocês. O Express ele é um framework back-end para Node. Eu mostrei para vocês como criar um servidor HTTP e falei um pouco sobre as próximas etapas, o que a gente ia ter que fazer e que na verdade não existia motivo para a gente avançar, já que a gente já adquiriu os conhecimentos necessários sobre HTTP, ou um servidor web aqui no Node, e nessa aula a gente vai fazer isso tudo usando o Express, a gente vai entender como o Express funciona antes da gente seguir em frente. Para começar, novamente eu vou vir aqui, voltar para a linha de comando. Nota que eu ainda estou com aquela página aberta da aula anterior. E vou vir aqui e vou fazer o seguinte, tá? Rodar um comando chamado npm install. O npm install ele instala novos módulos aqui para o Node, dá acesso para a gente. Só que ele vai baixar isso tudo aqui dentro do diretório que eu estou atualmente. O Express ele tem um cara que funciona em linha de comando muito legal, que é o Express Generator, tá? Que gera toda a estrutura do Express pra gente, tudo que a gente precisa já para começar a trabalhar. Então, para a gente não ficar perdendo tempo, eu vou instalar o Express Generator e o comando é o seguinte: Express-generator é o nome do módulo, do pacote que a gente vai instalar. Só que, novamente, como ele é um recurso de linha de comando que eu vou usar muito em outros diretórios, e se eu fizer isso, ele vai instalar aqui nesse diretório. E eu quero ter acesso a esse recurso globalmente. Então eu dou um menos espaço, menos G, e ele vai instalar o Express Generator de forma global. Tá? Você vai vir aqui, vai dar um Enter, eu vou dar um Ctrl C aqui, vou cortar a execução, porque na verdade eu não preciso desse recurso, eu já tenho ele instalado aqui para mim. E após a instalação, você vai vir aqui, digitar Express e vai dar Enter. Tá? Ele criou aqui para mim, tá? O meu pacote. Você pode opcionalmente vir aqui, ó, dar um Express e um nome de projeto para ele, tá? Por exemplo, Chat Real Time, tá? Ele vai criar o projeto para você. Nota que ele também já fala para você a linha de comando. Ó. Como eu instalei no mesmo diretório, ele deu um cd ponto. Eu não preciso rodar esse cd ponto, tá? Por quê? Porque eu já estou no diretório. Se eu tivesse usado o Express aqui, o comando que eu disse, Express chat, por exemplo, chat real time, nome de um projeto aí fictício, por exemplo, tá? Ele ia trazer aqui o cd chat real time, o diretório para mim rodar. Então eu só preciso desse cara aqui, tá? npm install, vir aqui, rodar o npm install. Só que nota que eu não passei nome de nada aqui, tá? Por quê? Porque quando eu rodei o Express Generator, ele criou aqui a estrutura de arquivos e incluiu o meu package.json, o mesmo que eu já usei na aula anterior. Nota que, inclusive, ele trouxe aqui o npm start, ó, o comando start pra gente, tá? Só que ele, agora, a diferença é que ele tem um dependencies. A gente tem esse dependencies onde ele tem tudo o que ele precisa para funcionar, todos os módulos que ele vai trazer, inclusive o próprio Express, que vai ser tudo instalado dentro de Node_Modules. A única coisa que a gente precisa é rodar o npm install e ele, ó, instala tudo pra gente aqui, ó, como já acabou de instalar. Além do dependencies, o package.json também pode trazer um dependencies dev, que é as dependências só para desenvolvimento. Não é esse o caso, tá? E ele listou pra gente. Aqui nesse caso, pra gente ter uma manipulação maior, ele trouxe aqui pra gente um cara chamado Jade, tá? O Jade, ele é o View Manager, é a camada de via, ou seja, o cara que vai servir o HTML, o cara que vai realmente onde a gente vai escrever o HTML. Eu não gosto muito do Jade, tá? Porque eu gosto de escrever HTML e o Jade, ele tem esse formato aqui, ó, tá vendo? Você vai indentando as tags, ó, uma dentro da outra, e ele vai gerando pra gente o HTML com base nisso. Eu vou trocar, tá? Porque eu não gosto dele, então eu vou tirar aqui
Ele tem um CSS, mas está ali dentro. Então vamos lá. Eu vou tirar o Jade e vou instalar um outro cara que eu gosto mais, que é o EJS. Então o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui no app.js e localizar aqui, ó, dentro do meu arquivo. Olha quanto require ele está dando aqui, ó. Tudo que aqui são os módulos que a gente precisa, as rotas que eu vou falar já já, tá? Aqui ele está trazendo o Express dentro de uma variável chamada app, variável app. E aqui a gente tem as configurações do VL Manager, tá? O VL Engine, tá? O cara que a gente vai usar para escrever HTML aqui, tá? Vai fazer a manipulação, trazer dados dinâmicos dentro do HTML. Ele está usando o Jade e eu vou trocar para EJS. Não adianta só eu trocar, afinal de contas ele instalou o Jade aqui no package.json. Eu podia vir aqui trocar esse valor, mas eu vou fazer tudo via npm para vocês conhecerem os comandos. Por exemplo, o comando npm remove Jade, o nome do pacote. Nota que eu não estou dando um "-g", porque eu realmente quero lidar com o diretório atual, com o meu arquivo package.json que eu estou, inclusive o meu diretório node modules, onde ele instala todos os recursos, inclusive, olha quanta coisa, ó, o Jade, tá? Isso tudo aqui são recursos que o Express já está trazendo, módulos que ele está trazendo, ou seja, ele lida com muita coisa, inclusive com banco de dados, que eu vou falar sobre isso na nossa próxima aula. Vou dar um Enter. Tá removendo tudo. Maravilha. Vamos voltar aqui. Meu package.json. Vou rodar novamente, tá? Vale lembrar que eu esqueci, mas é bacana porque eu já tenho mais uma coisa nova para ensinar para vocês. Tá? Nota que ele... Aqui, ó, eu mostrei o diretório Jade, ó, ele não tá mais aqui, ó. Tá? Pode procurar, que vocês não vão achar o Jade aqui. Tá? Ó, F-H-I-M. Cadê o J? Não tem o Jade aqui mais. Porém, ele não tirou da lista. Sempre que vocês quiserem que ele venha aqui e faça alteração no package.json, vocês vão vir aqui, ó, e incluir --save. E assim ele vai alterar o package.json também. Que ele não vai encontrar nada para remover, então ele só vai editar o package.json aqui. Agora eu vou vir aqui e vou instalar o EJS. Tá? Limpei a tela com o comando CLS, no Linux é o Ctrl L, e vou vir aqui, dar um comando npm install EJS. Vale lembrar que se eu não der o --save, ele não altera o meu package.json. Vou rodar o comando, e aqui ele vai começar a fazer o download, provavelmente ele baixou tudo no meu cache, por isso que foi rapidinho. E se eu vier aqui, ó, o EJS está aqui, Node Modules, A, B, C, D, EJS, prontinho, instalado. Eu já alterei aqui, falta eu vir aqui na VL e alterar, ó, o meu index.jade, vou alterá-lo, dar um rename e vou alterar para EJS. Maravilha, vou ignorar os outros arquivos aqui, eu vou só trabalhar com esse daqui, ó. Vou vir aqui, ó, vou criar um HTML5 aqui dentro, tá? Vou trocar para PTBR. Vou vir aqui e vou adicionar o CSS dele, ó, dentro do diretório public. Lembra que eu estou no diretório VL, mais o Node, ele vai ler arquivos publicamente, o usuário vai ter acesso, quem acessar, só o que está no public, tudo que está aqui fora ele não tem acesso. Então eu posso ignorar o diretório public e diretamente aqui, ó, digitar styles sheets, faltou um H, style sheets barra minha folha de estilo, aqui é barra assim, né, style.css. E maravilha, vou vir aqui e vou fazer o seguinte, ó, H1, vou escrever aqui, ó, qualquer coisa, por enquanto qualquer coisa. E aqui, ó, vou colocar aqui, ó, igual tava a mesma mensagem que é padrão, que é uma assim, ó, welcome to Express. Qualquer coisa. Maravilha, fiz as alterações, vamos verificar se eu fiz tudo certo, tá? Lembrando que eu sou humano e me reservo no direito de errar. E, obviamente, me corrigir. npm start, rodar o servidor. Lembrando que quando eu dou um npm start, ele está rodando, na verdade,
esse script, que é o node bin www. Não deu erro por enquanto. Vamos vir aqui, vamos recarregar. Qualquer coisa, welcome to Express. Então ele serviu a minha página, tá? O mais legal é que é o seguinte, ele funciona mais ou menos dessa forma aqui, tá? Eu venho aqui, ele quando ele acessa, a ordem que ele faz é o seguinte, ele vai acessar o arquivo bin www, que é esse cara aqui, que é um arquivo JavaScript sem extensão, tá? Nota, ó, que aqui, ó, eu dou um require HTTP, como eu fiz na aula anterior, tá? O require HTTP traz o mesmo módulo. E ele vai fazendo toda a configuração de porta, que ele cria o server, só que dá um create server na variável app. A variável app, ele dá um require no app, que é esse arquivo aqui, ó, que a gente estava trabalhando, onde a gente configurou o AJS aqui, tá? Ou seja, ele, em vez de fazer como a gente fez anteriormente, ele dá um create server e chamar uma função anônima aqui, ó, ele carregou aquele app que é o Express, que é o cara que faz todo o trabalho pesado pra gente. Quando eu recarreguei a página aqui, quando eu acessei a página, o Express, ele usou, tá? Ele leu essas duas rotas aqui, ó, routes e users, tá? Eu tenho a rota index que está dentro de um diretório routes, arquivo index. Então, routes, arquivo index. Lembrando que ele preenche a extensão automaticamente. Então, é um arquivo .js, tá? Aqui, ó, eu tenho uma configuração de rota, ó. E essa configuração de rota, ela dá um render index, tá? Como já está configurado aqui, tá? Que o caminho padrão é o diretório vials, tá? Ele sabe que dentro do diretório vials tem um arquivo index, que é aquele arquivo que a gente serviu. Nota que eu estou passando aqui como segundo parâmetro para o render, tá? Que é um recurso síncrono, um title express. Ou seja, eu posso passar variáveis daqui lá para minha vial, tá? Como que eu faço para poder usar essa variável então? Eu vou dar aqui, ó, para quem trabalha aí com outras linguagens, tá? A gente chama aqui normalmente, ó, o PHP, vou usar o PHP que eu acho que é o mais conhecido, tá? Um PHP aqui, ó, e a gente faria assim, ó, echo title, que é essa variável aqui que está sendo enviada para cá, tá? Aqui nesse caso eu vou usar uma variável do EJS, que é o meu template engine, que é essa tag aqui, tá? Sinal de menor, depois o sinalzinho de porcentagem e fecha com sinal de maior, sinalzinho de porcentagem. Em vez de echo, eu vou chamar a variável direto, só que eu preciso dar um echo aqui, então eu vou usar o sinal de igual. Assim ele sabe que é para imprimir esse valor. Aqui tem um E, né? Vamos lá. Ó, já listou aqui o Express, que é o valor que foi enviado. Não acredita que eu peguei o title daqui e imprimi aqui? Tá? Então vamos mudar então. Vamos pegar um parâmetro via query string. Aqui, ó. Assim, ó. Query string é isso daqui, ó. Title igual a Eric ou web dev br é melhor. Quando eu fizer isso, ele tem que pegar esse valor e imprimir aqui. Para mim fazer isso, eu vou fazer assim, ó. Var title igual express. Assim eu já posso pegar esse cara e passar aqui, ó. Tá? Lembrando que isso aqui é só uma chave de um JSON, tá? Então eu tô passando o valor da variável aqui. Ou só um T para diferenciar e não ficar com o mesmo nome e não confundir vocês. Vamos vir aqui, vamos recarregar. Maravilha. Se eu vier aqui colocar um express com 3 S's, ver se vai trocar. Não trocou. Opa, obviamente. Vou parar o meu servidor. Vou vir aqui, ó. Vocês podem instalar da mesma forma que eu instalei o Express. Pode vir então npm install nodemon -g, tá? Dá enter. Instalar o nodemon se quiser para poder fazer o mesmo efeito que eu, ou só parar o servidor e executar novamente. Aqui no meu package.json eu vou trocar aqui node para nodemon.
tá? E vou dar o npm start de novo aqui. Rodou, maravilha. Vamos executar. Express com 3 S, agora eu posso trabalhar sem ficar me preocupando em parar servidor, iniciar servidor. Então, ele está passando o valor da variável, eu posso vir aqui, agora, e fazer a configuração que eu quero. Por exemplo, se hack, que é o meu request, ó, tô usando um valor, aquela hora eu usei request, na aula 2, ó, aqui ele está usando só hack. Então, vou pegar o meu request, query, para mim ter acesso às query string aqui, e o nome do valor, que nesse caso é o title, que é esse cara aqui, ó, tá? Esse valor aqui. Então, title, se esse valor for informado, eu vou alterar o valor para o valor que está aqui, ó. Vou voltar aqui. Trocou. Se eu não passar, tá? Então, nota que agora eu tenho muito mais recurso na minha mão. A coisa flui muito melhor, porque o Express é muito mais elaborado, tá? Se você quiser entender um pouco mais sobre o Express e como ele funciona, tá? Você pode seguir o caminho padrão. Você rodou o servidor, que está em bin www, é um arquivo JavaScript, só que sem a extensão. O Node reconhece assim mesmo. Nota, ó, que ele dá um require no app, ou seja, ele está trazendo, ó, essa variável, que é a variável do Express, tá? É o próprio Express. Então ele traz o Express e joga, ó, dentro do HTTP, aqui, ó, create server. O mesmo processo que a gente fez anteriormente, tá? Só que aqui a gente usou uma função anônima. Deixa eu ver se eu consigo diminuir isso daqui. Aí, aqui a gente usou um método, um function, e aqui ele trouxe o Express aqui dentro. Ou seja, é a mesma coisa que a gente fez, só que ele trouxe um cara que tem muito mais recurso do que só esse métodozinho que a gente criou aqui, tá? É um cara muito mais elaborado pra gente trabalhar. E o resto aqui é tudo, se você for olhar, é tudo JavaScript, dá pra entender. Aqui ele tá verificando se você passou uma variável de ambiente, senão ele vai usar a porta 3000, ou seja, você pode mudar isso quando você digita o comando. Aqui ele tá tratando erros, aqui ele tá executando um callback quando ele for... quando eu estiver escutando normalmente, quando ele listar, tá? E tudo isso daí tá tudo aqui. Você pode dar uma analisada e entender. Na nossa próxima aula, a gente vai começar um projeto mais elaborado e a gente vai começar realmente a fazer um projeto conexão com banco de dados e entender tudo o que está acontecendo aqui dentro. Eu tentei ser o mais didático possível, não avançar muito em conhecimento, tá? Porque senão acaba confundindo quem está começando. Se você teve alguma dúvida, acha que eu posso melhorar esse vídeo, ou até precisar de um vídeo complementar, posta aí as suas dúvidas aí nos comentários. Eu espero que eu possa te ajudar. E até a nossa próxima aula, quando eu vou começar a acelerar um pouco o passo. Até lá e tchau, tchau.